Eles são atores, músicos, contadores de histórias. Eles são qualquer coisa desde que essa coisa facilite o processo de aprendizagem dos seus alunos. Hoje você vai conhecer 3 grandes mestres e nós vamos aprender como tornar uma aula ou lição muito mais interessante. Então fique com a gente, está no ar o Educação! Os meus convidados são os professores de Química, George Rocha, de História, José Carlos Napoleão Júnior e de Biologia, Mário Santana. Muito bem-vindos ao programa. Quero começar perguntando para vocês qual o papel das histórias nas aulas. Posso começar? As histórias elas são muito importantes porque elas, de certa forma, trazem um aluno para você. Por exemplo, às vezes a gente está num momento muito técnico, falando de assuntos muito técnicos, e dentro daquele assunto a gente consegue colocar uma história, às vezes até da nossa própria vida, ou uma história inventada, o aluno, a atenção dele muda totalmente. Ele para com aquele olhar técnico e começa a interagir, porque é uma conversa, né? Então, hoje em dia até é muito falado, né, o famoso storytelling, né, que grandes palestrantes são orientados a incluir histórias nas suas palestras, porque isso cria identificação, né, eles se identificam com as histórias, se veem nas histórias, e normalmente são histórias engraçadas, né, a gente, às vezes não, né, às vezes são até um pouco trágicas, mas as engraçadas sempre criam um clima super legal para a gente poder ensinar. E vocês já começaram dando aula assim, ou vocês têm a experiência do antes e depois do uso dessa técnica? Na verdade, as nossas aulas são expressão do que nós somos, né? Nós somos assim desde sempre, né? Nós nascemos assim, fazendo as brincadeiras, fazendo as pessoas rir, sentindo prazer com isso. Então as nossas aulas representam isso, não é? E a gente sempre usou isso, e na minha primeira aula, com a turma lotada, no estágio ainda, eu lembro que eu já soltei aí algumas anedotas, algumas brincadeiras para tornar o clima mais agradável e prender melhor a atenção do aluno, porque hoje a competição é muito cruel, não é? Tem mídias sociais e telefone, uma série de coisas que podem furtar a atenção do aluno para o objetivo principal, que é ensinar e aprender. Ainda mais vocês que dão aula para pré-adolescentes, adolescentes, quer dizer, já tem a coisa do namoro, né, da paquera, do papo com um amigo, tecnologia. E aí, a primeira vez você falou que usou isso no estágio, a primeira vez que vocês usaram isso, vocês alguma vez receberam algum tipo de crítica por conta disso? Já. Por essa? Já. Eu, quando comecei as minhas aulas, eu era um pouco mais sério, até pelo nível técnico que eu tenho na minha disciplina, e por você estar começando, né? Na época eu estava começando a dar aula, então você tem aquela atenção muito focada na matéria. E aí, com o passar do tempo, você vai ganhando muito mais confiança e você vai começando a se libertar mais, a ser um pouco mais de quem você é, como o próprio Napoleão falou, e tornar a sua aula mais divertida, contar histórias também. Agora, às vezes você conta uma história que um aluno não recebe tão bem. Eu já ouvi crítica do tipo, professor, eu acho que às vezes você brinca demais, mas outros alunos acham que não. Então, quando você lida com um público diversificado, você pode sim sofrer algum tipo de crítica de um aluno ou de outro para os dois pontos. Quando eu era muito sério, tinha um aluno, professor, você é muito sério, a sua matéria é muito cansativa, podia brincar um pouquinho mais. E quando você brinca, tem o aluno que fala, professor, o senhor pode brincar demais. Então, eu acho que a grande questão é o equilíbrio. O equilíbrio é o ponto-chave. Não dá para agradar todo mundo, né? No final das contas, a gente acaba, depois de um tempo, a gente acaba equilibrando mesmo. Enquanto a gente vai aprendendo a fazer isso, porque é como no teatro, você pensa qualquer um consegue subir num palco e fazer aquilo? Não. Às vezes até atores com muitos anos de carreira, ao longo do tempo vão se profissionalizando e conseguem realmente fazer coisas muito bem feitas. Contar uma piada, a mesma piada pode ser muito ruim ou muito boa, dependendo de como você conta. E a gente aprende também a equilibrar qual o nível de brincadeira que tem que ter na minha aula, o quanto eu posso brincar com esse assunto se ele for um assunto muito pesado tecnicamente, né, como isso não vai desvirtuar a aula. Só que assim, é difícil, inclusive, né? Quem começa fazendo isso normalmente se perde um pouco, mas com o tempo a gente acha o nível, a gente
pega o feedback no olhar do aluno e vê quando já está, não, já estamos brincando, vamos na matéria. Então, tem um momento para cada coisa e nada melhor do que a experiência para ensinar isso. Agora, com relação a nos criticarem com relação a isso, no que diz respeito às equipes pedagógicas, né, pelas escolas por onde passei, o máximo que a gente ouve é: esse menino é novo, daqui a pouco ele perde essa energia, não é? Já são 11 anos de magistério e a energia ainda está aí. Né? Ou então, tá querendo aparecer para mostrar serviço. E não é, né? Como eu disse, é a expressão da nossa personalidade. Mas nunca foi assim, esse menino não quer dar aula, fica de brincadeira em sala. Não. Comigo nunca, porque eu não. sempre demonstrei aquela rigorosidade, não é, da educação tradicional. E de maneira eventual, ela é útil, entende? A gente usa os recursos alternativos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Mas existem algumas cerimônias, né? Algumas burocracias que são necessárias. A gente tem que, por exemplo, aplicar a prova, a gente tem que fazer uma atividade, um exercício. Não, mas eu estou falando daquelas mentes mais caretas mesmo, falando assim, não pode cantar, tá cantando... não é legal. Na verdade, assim, é até uma coisa interessante, porque nós trabalhamos juntos, inclusive, né, já há bastante tempo. Quando a gente começa a dar aula em um determinado colégio, a gente fica um pouco... Assim, a gente tem que sentir o clima, né? Como a direção encara isso, como os pais encaram isso, como os alunos recebem isso. Só que assim, de modo geral, o que a gente vê aqui, se o aluno gosta muito de uma aula e essa aula dá resultados, né, no aprendizado, a escola gosta, porque a escola acaba sendo muito bem falada por conta disso. Os alunos chegam em casa felizes, contando para os pais a aula, muitos até gravam, olha pai, ouve meu professor, e o pai acha aquilo um barato, super legal. Normalmente o pessoal até valoriza muito esse tipo de coisa no professor. Legal, então vamos parar de papo e vamos para uma musiquinha aqui para vocês darem mais ou menos a primeira dose para gente hoje. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho qual a estratégia que você usa para ensinar o transporte celular. Sim. Como eu falei assim, toda aula tem uma história ou uma música, né? Não sou exímio cantor, nem instrumentista, mas para aula não precisa. Pode ser algo bem simples e isso já sai do tradicional, né? E aí eu fiz uma musiquinha. Eu não vou cantar ela toda porque ela é muito grande, né? Mas, por exemplo, quando eu estou falando sobre osmose, né? Que é até uma palavra que o pessoal usa de um modo muito cotidiano. Aprende, né? Por osmose. Isso, né? Não usa o sentido biológico correto, mas eu fiz uma musiquinha que tem uma brincadeira que eu canto, a turma repete e tudo, né? Para falar sobre a entrada e saída de água na célula, né? Então, quando eu falo para eles, quando um meio onde a célula está hipertônico, está muito concentrada, a água sai da célula. E quando o meio está hipotônico, está menos concentrado, a água entra. Eu explico os conceitos todos e aí a gente canta assim, né? Vocês vão repetir, então, eu tenho aqui meus cantores, meus assessores, back vocals, né? E assim. Porque se o meio é hipertônico, a água sai. A água sai. E se o meio é hipotônico, a água vem. A água vem. Plasmoptize. A minha célula estourou. E na plasmólise. A minha célula murchou. Uhul! Muito legal, muito legal. E vocês usam também histórias pessoais para motivar a turma? Como é que é isso? Com certeza. Desde histórias da época que nós éramos alunos, até histórias de outros alunos que podem motivar, né? Então, histórias de sucesso, histórias de superação, e nós conhecemos vários casos, né, que estudaram conosco, e isso é uma forma de atrair o aluno, de motivar o aluno e fazer com que ele não desista, né? Hoje a gente vive um momento onde o jovem ele é bastante pressionado pela questão do concurso, né, dos concursos, do pré-vestibular. Às vezes os pais não têm a possibilidade de criar os seus filhos, né, de estarem perto. Então o aluno ele se sente às vezes sozinho, ele não sabe qual caminho ele deve trilhar e ele nesse turbilhão de emoções, ele não sabe como se comportar. Então nós como educadores temos essa possibilidade de aproximar
aquele aluno da gente e motivá-lo. Não só com histórias, mas com a nossa conversa também ali no dia a dia, né? Com, às vezes, um sorriso diferente, você aproximar dele e perguntar, tá acontecendo alguma coisa? Sim, ele vem e se abre, sim. muitos choram. Que é um momento de tensão, Sim, né? sim. Muito grande. Vocês acham que essas estratégias que vocês utilizam, de contar histórias, estar próximo do aluno, daqui a pouco a gente vai falar do dia diferente, aí da roupa diferente, das músicas, vocês têm mais ou menos como mensurar em quantos % aumenta o rendimento de uma turma o uso dessas estratégias pedagógicas? Olha, é muito complicado falando em números, embora a gente goste muito de números e a gente transforme quase tudo que eles produzem em números, né? Porque tudo que a gente consegue medir é muito mais fácil avaliar, né? Em gestão a gente usa muito, inclusive, essa máxima. Só que quando a gente quer um indicador de produtividade, é bem complicado dizer exatamente o que levou àquela motivação, porque é um conjunto de coisas bem variadas, né? Eu, por exemplo, eu não uso música em todas as aulas, mas tem aula que eu uso história, tem aula que eu dou uma aula técnica e conto uma piada ou outra. Então, assim, tem aula que eu chamo o aluno ali na frente para dar um exemplo e faço uma brincadeira. E, normalmente, é no improviso, é uma coisa que, às vezes, eu nunca nem pensei. Quer dizer, vocês sentem que existe essa melhora, que a aula flui melhor, que os resultados são muito melhores, mas não dá para mensurar. É muito complicado. A gente vê que tem muitos resultados, né? Os resultados em relação a provas que eles fazem, o vestibular, por exemplo, a gente vê que o envolvimento é grande e o melhor, na verdade, eu acho que o que mede mais o resultado é o depoimento deles, do quanto eles se sentem bem e à vontade nas nossas aulas, o quanto eles gostam de estar ali, né? E às vezes a gente sabe que nem é um aluno tecnicamente bom, que às vezes é um aluno que ao longo da vida não levou os estudos muito a sério, mas ele gosta tanto de estar ali que ele não vai pensar duas vezes quando tem a aula do Napoleão. Não posso faltar a aula do Napoleão. Porque ele ama história? Não, mas ele se envolve com aquela aula e ele passa a amar a história. Porque o aluno ele sempre faz muito essa relação entre o que ele gosta e o professor. Isso às vezes até confunde um pouco a cabeça dele na hora de escolher carreira, mas a gente tenta orientar, inclusive, para que isso não dê problema. Mas gostar de estar ali é fundamental e isso produz muitos resultados. Gente, segura um pouquinho que passou assim voando o primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda!